Agora é possível você otimizar o seu Windows utilizando apenas uma ferramenta que reúne tudo em um só lugar. O WinToys é uma ferramenta que está disponível diretamente na loja do Windows de forma gratuita. Para você utilizar essa ferramenta, é só você buscar por WinToys ou acessar o link dela direto aqui na descrição desse vídeo. Após isso, você vai clicar aqui em adquirir. Basicamente, o download da ferramenta vai ser inicializado instantaneamente, tá? E ela instala super rápido, tá? Em questão de segundos, você já vai ter acesso a essa ferramenta. Após ela ser instalada, é só você clicar no botão abrir e dar a permissão sim do Windows para ela ser executada. Após isso, você já tem aqui todos os dados do seu computador, tanto informações técnicas quanto acesso a certos recursos que você não tem acesso facilmente. Então aqui a gente já consegue ver qual é a placa-mãe, meu processador, a placa de vídeo que eu estou utilizando, quanto de memória RAM tem no meu computador, qual Windows eu estou utilizando, que no caso é o Windows 11. Observem aqui que a pontuação geral do meu computador é 9,6, tá pessoal? E se eu colocar o mouse sobre performance, ele vai mostrar para mim a performance geral de cada parte do meu computador, a performance do processador, memória RAM, encode, games e também do meu disco de armazenamento, tá? Então você dá uma olhada no seu, vê quanto é que tá aí atualmente, tá? A gente vai fazer a otimização toda com essa ferramenta que ela promete que dá uma melhora bem bacana mesmo e depois a gente vê o resultado final, tá bom? Então aqui, ó, começando aqui pela tela principal, ele tem aqui mostrando se tem arquivos temporários, tá? Também mostra como é que tá o uso do processador, quantos processos estão rodando, quantos serviços tem, quanto de memória RAM ele está utilizando aqui nesse momento e quanto na placa de vídeo também o computador está utilizando. Lembrando que esse uso aqui, pessoal, está acontecendo por conta do meu gravador, que eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês, tá? Então, para a gente começar, a gente vai clicar nesse botão aqui de navegação do lado esquerdo, tá? E aqui a gente começa por apps. Na lista de apps, você basicamente consegue desinstalar aplicativos que você não utiliza mais no seu computador. Observe que aqui ele mostra o tamanho exato de cada ferramenta, tá? Observe que o Photoshop que eu utilizo, ele pesa cerca de 2,80 GB mais ou menos. Então, se eu não quiser o Photoshop, eu basicamente vou clicar aqui e vou desinstalar essa ferramenta, tá? Então você pode fazer isso com todas as ferramentas dessa lista que você já não utiliza mais no seu computador. Fazendo isso, você vai liberar bem memória RAM no seu computador e também vai liberar bastante armazenamento desinstalando aplicativos que você já não utiliza mais, tá? Aqui em Service, basicamente ele mostra pra gente todos os serviços do Windows. Então você consegue desabilitar alguns serviços também para que eles não fiquem rodando em segundo plano e assim pesando na sua CPU e também nos seus processos. Se você não usa aqui algo como o agendador de tarefas, você pode simplesmente parar ele e retirar ele do automático, tá? Temos alguns serviços aqui, pessoal, que normalmente a gente nem utiliza mais, ou até mesmo serviço de ferramentas que a gente já desinstalou do computador há algum tempo atrás, tá? Então você vai rolando, tenta identificar o nome de algumas ferramentas aqui e simplesmente vai desabilitando algumas delas, tá? Por exemplo, aqui tem uma ferramenta, né, bem conhecida, que é o spooler de impressão, que é basicamente para quem tem impressora, tá? Se você não tem, para que você vai ter esse recurso habilitado? Ele só é um recurso a mais que está pesando ali no seu computador, tá? Então, se você não usa impressora, vem aqui, Mode e clica em Disable. Aí pronto, o spooler de impressão vai ficar desabilitado. Lembrando que tudo aqui só vai ser aplicado quando você reinicializar o seu computador, tá bom? Rolando um pouco mais abaixo, temos também alguns recursos da máquina virtual do VMware que eu tenho no meu computador. Se você já instalou ele alguma vez e não tem mais ele atualmente, é importante que você entre aqui e desative também os seus arquivos, tá? Isso é bem legal. Aqui temos o Windows Update, tá? Se você não usa, eu recomendo que você venha aqui e coloque ele somente em manual ou clique para desabilitar, tá? Se você não gosta que o Windows Update instale atualizações automaticamente no seu computador, vem aqui e coloca ele em manual, tá bom? Aí aguarda que depois ele vai trocar assim que você reinicializar o seu computador. Temos também alguns serviços da Kaspersky aqui, que o meu computador tem aqui nesse momento, o antivírus da Kaspersky, então ele acaba aparecendo esse serviço ali para mim, tá bom? Bora continuar rolando aqui, pessoal, ver se a gente encontra alguma coisa a mais. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal bem mais detalhado de como desativar serviços do computador, para desativar somente serviços que a gente não utiliza, tá? Então eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo, pois aquele é um vídeo bem mais explicativo do que esse aqui, tá bom? Então basicamente aqui, para a gente avançar no tutorial, eu vou desativar
ativar somente essas duas coisas mesmo, que no caso o Windows Update foi colocado em manual, e outra foi desabilitar o spooler de impressão, já porque no meu caso eu não utilizo impressora. Outro ponto aqui é que a gente pode clicar em Performance. Aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer que realmente vão fazer uma diferença muito absurda no nosso computador, tá? Essa opção de Ultimate Performance Plan, basicamente ela vai adicionar um plano de performance para o nosso processador, tá? Se você quiser ver em tempo real essa ferramenta trabalhar, você pode vir aqui em desempenho, clicar em CPU e verificar que se seu processador ele está rodando com uma frequência baixa. Se ele estiver rodando com uma frequência muito baixa, isso pode estar acontecendo por conta do plano de energia que está atualmente no seu computador. Se no seu computador tem um plano de energia aí de economia ou moderado, basicamente seu computador vai rodar ali com uma frequência bem baixa, tá? Aí se você quiser, você pode adicionar esse plano de energia e ele automaticamente vai avançar aqui, vai aumentar aqui a performance do seu processador apenas adicionando esse plano. No meu caso, eu já estou utilizando um plano de energia aqui, tá pessoal? Então ele não vai conseguir aplicar esse plano de energia no meu sistema operacional, tá? Observe que eu estou utilizando um plano de energia desempenho máximo, que eu mesmo adicionei aqui, mas pode ser que algum de vocês possa estar utilizando o equilibrado, tá? Ou até mesmo o economia de energia, se for o caso de notebooks. Então você tem que ver isso, que pode ser o problema aí do seu CPU não estar alcançando a melhor performance possível, tá? Então bora continuar aqui, pessoal. Após adicionar, temos também essa configuração de aceleração de GPU, tá? É muito bacana para quem joga, então se você precisa de um desempenho a mais na sua GPU, marca essa caixinha aqui para ele estar acelerando um pouco mais, tá? Essa opção VBS aqui é basicamente aquela opção que faz verificação de vírus constante no seu sistema operacional, tá? E essa opção acaba aí fazendo o seu computador ficar um pouquinho mais lento do que o normal, mais lento do que ele seria, não que você sinta, tá? Porém, essa opção utiliza bastante aí da sua CPU para trabalhar em segundo plano. Então, se ela está habilitada, faz o teste com ela desabilitada e comenta o resultado aqui, tá bom? Mas caso você não sinta nenhuma diferença no seu computador, porque você tem um PC gamer ou um notebook gamer, você vem e deixa a caixinha marcada aqui, porque para você não vai fazer tanta diferença assim. Agora, se você tem um PC fraco, eu te recomendo estar testando desabilitar essa função aqui. Uma outra opção super top também que tem nessa ferramenta é a opção de gerenciar os aplicativos que estão inicializando com o Windows, tá? Inclusive, ele te dá até um tempo aqui, ó. Seu computador leva 42 segundos para inicializar por completo, tá? Então eu consigo melhorar isso aqui apenas desabilitando algumas funções, algumas ferramentas que estão inicializando junto com o meu computador, tá bom? Então você pode fazer isso também apenas desmarcando algumas caixinhas das coisas que você não costuma utilizar no seu dia a dia, tá? Então faz isso, ó. Por exemplo, aqui o Windows Defender também, que eu não utilizo porque eu uso o Kaspersky. Aí você faz uma leitura e depois você reinicializa seu computador para ver o resultado, beleza? Então bora continuar aqui, deixa eu fechar essa etapa. Aqui temos configurações de reabrir apps, né? Não é tão interessante assim, background apps. Aqui temos configurações do visual do Windows, né? Você pode colocar o visual de alta performance, no caso, ele vai desabilitar todas as animações, tá? Você pode também desabilitar a transparência, ó. Se você quiser, fica estranhozinho, tá? Mas pode ser algo que melhora bastante a performance do seu computador, principalmente se você tem um PC mais fraco. Aqui em configurações de gamers, tá? Aqui você pode colocar o Windows no modo Game Mode, e aqui, se essa opção Background Recording estiver habilitada no seu computador, eu te recomendo que você venha e desmarque essa caixinha para evitar que o Windows fique fazendo gravações em segundo plano enquanto você joga, tá? O Super Perfect também eu recomendo que você deixe habilitado, tá? Passou o tempo que o Windows precisava desabilitar essa função, hoje em dia já funciona muito bem e não precisa a gente ficar desabilitando mais ela, beleza? Essa opção aqui, ó, Search Indexing, ela faz bastante diferença aí na sua CPU, tá bom? Se você não sabe o que é ela, eu vou já te explicar. Você desmarca ela aqui primeiro. Basicamente, essa opção ajuda você a encontrar mais facilmente arquivos na pesquisa do Windows, tá? Então, se você não tem aí frescura de querer achar as coisas rapidinho, você coloca o nome do que você está buscando e o Windows vai buscar de uma forma padrão e não vai ficar armazenando aí, deixando sempre indexado certos arquivos novos que você instalou, tá bom? Então, essa ferramenta aqui, se você é um usuário mais comum, não liga tanto para velocidade de pesquisa, essas coisas, eu te recomendo que você deixe desabilitado essa função aqui, tá bom? A princípio, a minha estava desabilitado. Ela voltou por conta das últimas atualizações do Windows, tá? A última atualização ela acabou sobrepondo e trouxe de volta algumas coisas aqui. Essa opção de otimização de delivery aqui, pessoal, a gente não vai utilizar ela, tá? Então a gente nem vai mexer nela, deixar ela padrão do jeito que veio e bora passar para a próxima etapa aqui, que seria essa HEART, né? Que seria saúde ou alguma coisa assim. Aqui temos configurações para você melhorar ainda mais o seu computador, tá? Se essa opção tiver marcada aqui, ó, essa opção de inicialização rápida,
rápido, eu te recomendo que desmarque ela, pois essa opção ela pode acabar utilizando muito recurso do seu computador sem necessidade. Ela vai melhorar a inicialização do seu computador, porém você vai perder alguns recursos, tá? Até porque seu computador também, ele não vai desligar completamente quando você clicar para desligar. Ele sempre vai ficar ali no modo como se tivesse suspenso e quando você ligar, ele vai inicializar a partir dali, tá? Você nunca vai ver seu computador desligar por completo quando essa opção estiver habilitada. Outra coisa também que eu não utilizo e recomendo vocês desmarcarem é essa opção de hibernação. Essa opção só serve para ficar consumindo armazenamento do seu HD ou SSD, tá? Então, eu não recomendo que você utilize. Essas duas opções aqui, eu recomendo vocês deixarem marcadas do jeito que vem, tá? Elas são bem interessantes para você que tem pouco HD ou pouco SSD, pois elas vão sempre estar limpando ali arquivo de cache e arquivos temporários que possam estar acumulando aí no dia a dia, tá? Se você quiser, você pode também fazer uma limpeza manual nesses locais aqui através da própria ferramenta, mas não é o caso nesse momento, tá? Para isso aqui de limpeza, pessoal, eu recomendo bastante você utilizar o PC Manager, que é a ferramenta oficial da própria Microsoft para fazer esse tipo de limpeza, tá? Aqui eu não recomendo tanto você fazer, até porque eu ainda não testei essa limpeza aqui mais a fundo e não olhei se ela tá quebrando algo no sistema operacional, tá? Então é bem importante a gente testar primeiro em um computador que não seja o nosso computador principal antes de fazer qualquer tipo de limpeza aqui, tá? Tudo que eu mostrei para vocês já foi testado anteriormente por mim, tá bom? Então, por isso eu posso mostrar para vocês e indicar que vocês façam sem medo certas coisas aqui. Olha só, configurações de update, tá? Você pode colocar aqui, ó, somente segurança, tá? Então você não vai ter aquele monte de atualização de teste que a Microsoft manda para o seu computador. Somente utilizando configurações de segurança já é o suficiente para você utilizar no seu dia a dia, tá? A última opção é aqui Tweaks, onde basicamente você vai fazendo algumas configurações no Windows no geral, tá? Isso aqui é gosto, tá, pessoal? Isso aqui não é configuração muito relevante para você utilizar no seu dia a dia. As únicas que você pode alterar aqui, que eu acho que vai fazer realmente diferença para você, são as configurações de privacidade, essas configurações aqui abaixo, as configurações de sistema e as Spotlight imagens aqui, tá? Porém, aqui para você configurar a configuração que eu recomendo vocês fazer, é somente essa daqui, ó. Desmarca a telemetria, tá? As outras já estão desmarcadas. Se o seu não tiver igual, vai pausando o vídeo e vai fazendo, tá? Aqui, app Launch Tracks, tá? Erro Reporting, câmera on the lock screen, tá? A câmera habilitada lá na tela de bloqueio, caso você use algum tipo de bloqueio de tela que utilize a câmera, tá? Aqui, ó, câmera on-off indicador, tá? Você pode optar por desabilitar ou habilitar o indicador da câmera, tá? Outra opção aqui embaixo, ó, isso aqui é tudo relacionado ao Windows, tá, pessoal? Não é nada de outras plataformas, isso aqui são ADSs do próprio Windows, então você vem, se você quiser retirar tudo, você marca, tá? Você pode adicionar segundos ao seu relógio, tá? Observe que ele vai resetar lá atrás, ó. Você pode adicionar segundos. Você também pode adicionar um histórico ao seu menu de contexto com essa opção aqui, tá? Você também pode colocar aqui um atalho para print screen, uma tecla. Pode marcar para melhorar a aceleração do mouse, tá? Isso aqui não é bom para quem joga, mas para quem trabalha é excelente, tá? Feedback de notificações a gente desmarca. Você pode habilitar o modo Deus aqui no sistema operacional. Ele vai habilitar uma pasta com vários e vários recursos do Windows e tem recursos aqui que você nem sabia que existia, tá, pessoal? Então você dá uma olhada aqui que tem muita coisa realmente muito legal, tá? E aqui embaixo, basicamente, é algumas configurações de conta que a gente não vai mexer, tá? Então, basicamente é isso, pessoal, é a otimização que você pode fazer com essa ferramenta. Você pode reinicializar o seu computador, que realmente você vai ter um resultado muito bom quando voltar, beleza? Então é basicamente isso, eu espero que você tenha gostado. Se você já conhecia essa ferramenta, deixe seu like. Se você não conhecia, comenta aqui abaixo e me fala aí o que você achou dela. É uma ferramenta grátis e é disso que a gente precisa na loja do Windows, tá? Uma ferramenta realmente bem interessante.